Então, eu nem pensei que eu ia fazer hoje. Eu fiquei sem arrependimento algum do bolo maravilhoso. Depois eu vou falar com o Luciano para pegar o telefone de alguém que fez aquele bolo, porque não tem condição não. Que delícia aquilo. Lembrando o bolo, tá vendo? Bolo de comemoração. Aí eu não esperava fazer o pumpzinho hoje, que é uma atividade de altas repetições. A barra já é super pesada, cada 1 quilo que você aumenta de cada lado, porque é dentro de música, frequências de música que são músicas de no mínimo 3 minutos e meio, que vão até 7 minutos, então tem toda uma estrutura dentro de cada música. A música tem um aquecimento específico, tem agachamento que eu só faço com peso corporal, não boto mais barra nas costas, por isso que eu preparei, aumentei os níveis de força de membros inferiores, porque ele risca. Porque eu trabalho com as músicas que eu gosto, eu posso trabalhar com mix, porque eu sou intérprete do meu programa de atividade. Eu trabalhei com uma franquia internacional da Les Mills Body Systems e eu dei continuidade, eu mudei o que eu não concordava e desenvolvi o meu próprio programa de atividade física. Coloquei como JC Força Eclética. Se eu fosse caracterizar hoje, eu coloquei que eu não vendi muita coisa, eu trabalhei usei como trabalho individual, nomenclaturas teóricas, trabalhos educativos, que eu estaria milionária com isso, mas muitas coisas eu questionei antes que isso viesse a ser uma coisa de domínio popular, para ser um câmbio franqueado. Tem muita coisa que posso estar dizendo ao longo do tempo, mas que isso faz com que eu escute as músicas na esteira, consigo passar um tempo na esteira quando eu faço, relembrando do meu trabalho. Eu também ativo a minha memória muscular, porque eu adoro música, as sequências são as músicas que eu gosto, e eu utilizo recursos de com step, barra, o kit da aula, como a aula tem, você tem, até para barra, você tem exercícios de execução são puxados. Se você tentar executar a música inteira, o profissional não pode parar, ele tem que ter capacidade de executar a música inteira, mesmo que você direcione uma sala fazendo todo o movimento junto com você e você consiga ajustar o trabalho. Então você tem que estar em atividade, o bom é não ter gordura acompanhada, acumulada, tá com perfil shape legal, isso funciona. Era um trabalho de palco, eu trabalhava em jogos de luz, canhões de boate, nego se matando para poder pegar a senha para fazer aula comigo. Fui muito famosa nesse programa de atividade física, fiquei conhecida como JC Pump, JC Body Pump, e eu categorizei o meu como Body Nazis. Existe uma questão em cima disso aí, mas na verdade como para mim, né? Porque eu selecionei músicas de filmes, eu trabalho com músicas latinas, sobre isso dentro de uma sala de ginástica. Muitas pessoas deixam de fazer musculação, é um tipo de aula unissex que atende homens e mulheres, porque você usa um step para fazer alguns exercícios deitados, simplesmente barras e anilhas, são exercícios da musculação com variação de frequência, sustentabilidade na música, curtinho para baixo, você define inteiro, tem gente que só gosta disso. É uma aula que 2 vezes a semana já é maravilhoso, 3 vezes é suficiente, 4 vezes eu trabalhei com a lente de tempel o dia inteiro, cheguei a trabalhar com 12 vezes com essa aula com cargas absurdas que eu não uso mais, que dentro de uma rotina absurda de trabalho era inacreditável, porque era uma aula show, uma aula de palco, e você utilizar as cargas que eu usava para ter um monte de repetições, mas eu utilizei isso como uma forma de trabalho e registrei, vou tentar registrar de novo. Aí, essa barra que eu estou usando, ela é absurdamente pesada. Os kits, geralmente, eles são barra oca, a presilha tem que ser de borboleta, para não cansar, até aquela presilha de musculação, ela se torna absurdamente pesada, e o kit, geralmente, é 2 de 1, 2 de 2 ou 2,5 ou 3, 2 de 5, 2 de 10, tem professores que utilizam uma quantidade de carga absurda, mas se você fizer uma dieta, botar, obrigada, depois eu bato tudinho, você trabalhar com a barra dessa aqui, ó, isso daqui já é uma cacetada. Hoje nem agachamento de peso corporal eu uso nas costas, aqui tem uns 6, 8, é 6, né, Peterson? Nossa, aqui já é uma paulada, quando faz dieta, baixa o carbo, você fica seco, parece que você não tá fazendo merda nenhuma. Aí tem fortões, fisiculturistas que tiravam uma onda, essa merdinha, aí fazia aqueles treinamentos pesados, quando entrava na sala quase morria, gente, cagava de rir, tem outro tempo. Aí eu vou voltar, vou selecionar um mix, tem mix maravilhosos, tem alguns que eu selecionei, montei, a maioria deles já são decorados, e eu vou voltar a utilizar porque isso acorda toda a musculatura, tem mais gasto calórico na esteira, mais definição para atingir o propósito de não ficar mole, ficar durinha e ir colando toda a pele, que é aquilo que
vale mais, mesmo que você passe por um processo cirúrgico, é aquilo que você vai colabando a pele inteira e vai tendo vantagem em utilizar proteína. Tanto que as proteínas em pó são até para obesos emagrecerem, pós cirúrgicos, bariátricos, tudo isso. Então os exercícios básicos, quando eu trabalho com essa aula, são os exercícios de musculação. Eles são exercícios simultâneos. Eles são exercícios que, para você saber combinar um exercício unilateral, ele não pode ter tanto tempo, porque você tem que estar usando uma dinâmica de exercícios simultâneos. E aí, eu vou usar, geralmente eu tenho uma perna mais curta, eu começo fazendo com a barra vazia quando eu estou sozinha, não estou tendo que mudar de muita música para alunos, eu fico com mix que eu gosto uma vida inteira, porque ele é planejado em função das minhas necessidades, das minhas coreografias. Eu sou intérprete do meu trabalho, entendeu? Isso é uma coisa multimilionária, isso já foi diagnosticado até na série das pessoas que fizeram, na época, vieram malhar comigo da Nova Zelândia ou de vários lugares, me categorizaram como uma impostação melhor do que muito treinador, até porque eu mantinha um shape e tinha uma capacidade de executar flexões absurdas. Eu botei muitos homens na sala de musculação e o fato de manejar a musculação, tem um braço mais curto, o quadril botado, o ombro, eu estou sempre, sorte que eu faço musculação e compenso essas coisas que eu não sou de atividade de pular, de fazer dança paralela, esporte, então é só manejo, ou é aquilo que a gente coloca com uma diferença ao longo do tempo e eu consigo corrigir isso depois de um bom trabalho, voltando à forma. Então quer dizer, os movimentos básicos utilizados, ainda que trabalho com vários movimentos, mas geralmente são os exercícios, stiff, então a execução física de exercícios, a inclinação, que é o foco, são movimentos para trabalhar posteriores de coxas e glúteos, o agachamento. Eu sempre faço com peso corporal e atinjo um resultado enorme, então eu utilizo umas 2 ou 3 vezes o aquecimento, vou botando até uma cargazinha de 1 kg, a barra primeiro, para ajustar a minha diferença do corpo, na hora que eu jogo peso corporal no agachamento, fora que eu voltei a fazer musculação e deixo um treino no final de semana, tudo isso combina e eu vou montando e avaliando tudo o tempo todo. O agachamento que eu faço, eu tenho todo um desconforto também para segurar a massa, para segurar a barra, e eu passei ao longo do tempo ficar mais pesado, que é você projetar o centro de massa para agachar, botar o bumbum lá atrás, aí eu busco alguns confortos de correção para o glúteo, da forma que eu piso e tal, eu utilizo muitos exercícios abduzidos, mas eu executo o agachamento, utilizo aqui a mão, uma coisa fica a mão meio solta, que geralmente é pegando a barra. A gente não trabalha com halteres e anilhas para algumas coisas, mas o bom é literalmente a barra e alguns exercícios soltinhos e livres que não afeta a outra música. Tem toda uma treta, até onde você pode mudar a ordem da música. Dentro do mix trimestral tem toda uma treta entre tamanhos de músicas, entre vários exercícios você vai variar, mudar. Tem toda uma jogada também, já que eu sou intérprete da coreografia em função dos livros de musculação, de todo o trabalho que eu fiz. Então eu utilizo os exercícios de agachamento, utilizo os exercícios, então, gente, eu acabo sempre essa mãozinha, que é agachar legal, mas já tô toda, hoje que eu vou reajustar nisso daí, já sinto que já fez o esteira, vamos indo. Então, exercícios básicos como remada alta, então a execução voltou a ficar bem legal, que é remada alta, a gente costuma fazer o arremesso. O arremesso é considerado o exercício mais difícil, porque é você trabalhar com essa dinâmica de movimento, você trazer a barra, fazer, o desenvolvimento frente, que é a remada alta, conjugada com desenvolvimento frente, você tem que fazer esse amortecimento, ele tem um trabalho amplo para glúteos, glúteos, coxas, associado sempre às inclinações, pega o trabalho do ombro, tudinho certinho, Então a gente trabalha rosca bíceps, peitorais, tríceps deitado, ombrinhos, mas é isso daí, eu vou mostrando aqui a execução, uma coisa em função do trabalho, para poder tentar ver se consigo fazer essa nova descida, essa nova limpeza com 50 anos praticamente. Já que eu já fiz tantas dietas, emagreci várias vezes, engordei, ganhei, testei tudo isso, mas já tô ficando meio na hora de só manter o pezinho e acabou, hein? Velhinha, hein? Lady Gaga.